Olá! Hoje nós vamos continuar falando um pouco dessa sequência do desenvolvimento infantil. E aí vocês já pararam para observar que cada criança, ela, à medida que nasce, né, você vai acompanhando essa evolução, a cada dia é uma coisa nova, é uma coisa diferente. Para os pais, né, os marinheiros de primeira viagem, é todo dia uma novidade. Então, a criança, o que ela fez hoje, ela não tinha feito ainda ontem, e aí é sempre um presente novo, né? Porque você fica sempre na expectativa do que ela vai fazer hoje de especial. E aí, a cada passo que a criança dá nesse sentido, a cada evolução que ela tem, para os pais também é uma gratificação em ver que o seu filho está desenvolvendo. Então, nós temos que observar esse desenvolvimento para entender se a criança está tendo essa evolução. A criança que durante 1 mês, 2 meses, ela não apresentou nada de diferente, tem alguma coisa aí que desperta a nossa atenção. Ou porque ela não está recebendo nenhum estímulo, ou porque realmente ela está com algum problema, alguma dificuldade. Então, a criança, desde quando nasce, desde o primeiro dia, ela demonstra pra gente que está aprendendo coisas novas, coisas diferentes. Ela saiu de um ambiente, né, líquido, né, na barriga, e aí veio para um ambiente que não tem mais tudo aquele líquido, que ela pode flutuar, andar, correr para... Andar não, né, gente? Mas assim, se mexer, se movimentar ali dentro tranquilamente. Agora, ela não tem tudo aquilo, né? E aí ela sente as coisas muito mais sem aquela umidade, sem aquele contato o tempo todo com ela. Tem a questão das roupas, mas não é a mesma coisa. Então, as sensações percebidas por ela, por essa criança, já são diferenciadas. E aí, ela aprende a distinguir o som da voz da mãe, do pai ou do irmãozinho, da irmãzinha, da pessoa que está ali mais próxima, uma avó, uma tia. E aí, assim, ela se alegra com isso, você percebe que quando fala, aí a criança já fica assim, com o olhinho procurando, paradinha, atenta àquele som. Então, já são percepções que ela está tendo, ó, essa voz... Eu já sei de quem é, essa voz eu conheço, essa voz eu já ouvi, uma voz nova, uma voz diferente que ela nunca ouviu, aí ela fica assim, mais atenta. Lugares, cores, você sai de um lugar muito fechado, muito escuro, para um lugar mais iluminado, cheio de árvores, cheio de plantas. Então, a criança ela vai passando por esse processo de percepção dia a dia, e construção da sua experiência de vida. Então, se ela passa por todos esses lugares, se ela tem acesso a todo esse som, a toda essa movimentação, ela vai criando experiências diferentes a cada momento. Isso vai ajudando na construção do seu desenvolvimento. Então, assim, nós não vamos falar de uma maneira, eu não vou falar de uma maneira técnica, né, sobre o desenvolvimento por faixa etária, mas eu vou falar de uma maneira prática, para que você consiga observar aí se seu filho está dentro desse desenvolvimento. Mas lembrando que às vezes a criança demora um pouquinho mais, cada um tem, né, a sua particularidade. O que não pode é demorar infinitamente, de não ter desenvolvimento nenhum. Mas às vezes ela está desenvolvendo uma coisa e em outra não, é só ficar atento, só ficar observando para ver se tem ou não algum problema. Então, desde quando nasce, eu já falei, a criança ela vai aprendendo isso, a distinguir um pouco dos sons, né, dos cheiros, né? Às vezes uma pessoa que pega, ela não gosta tanto, aí a outra pega, ela já se acalma, ela já fica mais tranquila, ela dorme. Então, são questões de gosto que ela já vai apresentando que tenha. Às vezes algum perfume mais forte a deixa, né, angustiada, irritada, barulho mais alto. Então tudo isso são percepções que você pode estar tendo. Ela começa a movimentar, né, as mãozinhas, hoje a mão na boca, no olho, fica o tempo todo lá com a mãozinha, né, no rosto, e às vezes depois junta as duas mãozinhas, aí depois o pé na boca. Então são tudo desenvolvimentos naturais, estímulos instantâneos, espontâneos que a criança faz. Ninguém precisa ficar dizendo para ela, agora bota a mãozinha na boca, junta as duas mãozinhas, agora o pezinho. Ela faz. E isso é que é
a novidade para os pais. Olha, hoje pegou o pezinho, ó, tá lá brincando com as mãozinhas, um brinquedinho que tá pendurado no berço. Então, são questões do próprio desenvolvimento. Então, de 2 a 3 anos, a criança já pode comer sozinha. Elaine, não come, faz uma bagunça, deixa ela pegar com a mãozinha, deixa ela amassar, deixa ela colocar na boca, deixa ela sujar inteira, porque ela já vai fazendo esse processo de levar a alimentação até a boca e fazer com que isso se torne de uma maneira mais autônoma para ela. Então, deixa ela, antes disso, mais cedo, é claro, você tá dando, mas deixa ela colocar, se vai com a colher bem, se não vai, vai com a mão. O que importa é ela desenvolver isso. Às vezes ela pega a colher, né, não vai, bate no nariz, até acertar a boquinha. Direção, lateralidade, deixa a coordenação motora, deixa a criança fazer. Ela já consegue juntar os seus brinquedinhos. Vamos juntar aqui? Nossa, mas ela é tão novinha para fazer isso, tão pequenininha. Pois é, quanto mais cedo você começar a ajudar, a estimular, mais cedo ela vai aprender. Então, vamos juntar aqui os brinquedinhos, mesmo que coloque de uma forma mais bagunçada, mais desorganizada, mas você está começando. Então, arrumar os brinquedos. Sapatos sem cadarço, tem crianças que com essa idade já conseguem colocar, mas ela precisa ser estimulada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser permitida experimentar isso, para você criar nela autonomia e essa organização. 3 a 4 anos, ir ao banheiro sozinha, mesmo que você esteja ali por perto, na porta, mesmo que você vá lá depois ajudar na limpeza, mas assim, vá. Ela vai, e aí depois você vai como um suporte, você pergunta se tá tudo ok, mas ela vai. Então, deixa a criança se desenvolver. Então, arrumar a sua mochila. Vamos ver o que a gente tem que colocar na mochila da escola. E aí, geralmente, com essa idade, sempre manda uma roupa reserva dentro da mochilinha, porque a criança, às vezes, acaba se sujando e precisa trocar a roupa. Ajude a criança a entender se é ela que está arrumando a mochila com a sua orientação. Ajude ela a entender o que é a roupa que está indo a limpinha, que se ela precisar trocar, e qual que é a roupa que vai vir suja, a roupa da troca. Arrume 2 sacolas de cores diferentes, 2 embalagens, seja lá como for. E aí, oriente, defina com a criança, a sacola branquinha são para as roupas que vão estar limpinhas. Sacola cinza, verde, azul, é para a roupa que vai estar suja. Então, toda vez que você pegar a roupa limpinha, é na branca. Toda vez que você pegar uma roupa que já foi usada, que está suja, é na outra cor de sacola. Para a criança ir fazendo essa associação e ela mesma poder organizar. Porque, às vezes, quando vem tudo na mochila, até para você, pai e mãe também, né? Fala assim, tá, qual roupa dessa que tá suja, tá limpa, como é que eu vou saber? Tá tudo misturado. Então, a própria criança ajuda a ter essa organização. Em casa, colocar a roupa suja ou no cesto de roupa suja, ou onde é o local que você tem na sua casa determinado para roupa suja, se é direto dentro da máquina, né, de lavar. Então, onde que você coloca essa roupa suja? Então, mostrar para a criança, para que ela, quando chega em casa, ela tire a roupa suja de dentro da sua mochilinha e já jogue no local certo. Então, mesmo que depois você precise ir lá e dar uma verificada, mas deixa a criança fazer, deixa ela se desenvolver. 4 a 5 anos, ela já consegue cuidar da sua higiene pessoal, tá? Escovar os dentes, pentear o cabelo, colocar roupas e calçados com cadarço. Mais nova do que isso, você vai estimular, incentivar para que ela escove os dentes. Mesmo que você precise ir lá depois e dar uma ajeitada, mas deixa a criança desde pequena saber que ela precisa fazer isso, porque quando você não estiver por perto, ela não vai fazer. Então, se ela toma autonomia sobre aquilo, ela vai fazer com você perto ou não. Se você está no hospital, se você teve um problema e outra pessoa está com ela, aquilo já vai estar tão fixado que ela vai ajudar a outra pessoa a se lembrar de que ela precisa escovar os dentes. Pentear o cabelo, mesmo que não ficou tão bom, depois você fala assim, nossa, peraí, tem alguma coisinha aqui, vai lá e ajeita, mas deixa a criança fazer, deixa a criança experimentar, cuidar de si, experimentar ter essa autonomia e se desenvolver por inteiro.
colocar o seu almoço, porque se lá atrás nós já falamos para ela ir comer sozinha, agora ela já coloca o seu almoço, ajude a controlar a questão da quantidade, se não está exagerando. O meu pai, ele sempre fazia assim, ó, aqui em casa não é proibido comer, mas o que você colocar no prato, você tem que comer tudo. Colocou, você come. Então é preferível que você coloque uma quantidade menor. Tem fome, quer ir lá e colocar de novo mais um pouquinho? Vai lá e repita e coloca de novo. Mas se colocar exagerado, vai comer. Então, assim, mostre para a criança, ó, coloque a quantidade que você acha que dá. Então, ela não vai saber ainda. Então, vai dando dicas, orientações e ponderando, ó, vamos diminuir um pouquinho nisso, vamos aumentar um pouquinho naquilo. E para poder ela ir aprendendo, tá bom? 5 anos, ela já consegue arrumar a sua cama, lavar o copo que usa, né, o prato, o talher, que geralmente são aqueles mais ou de plástico ou aqueles menorzinhos que sempre ganham quando a criança nasce, né, ganha aquele faqueirinho, né, que é a faquinha, o garfo e a colher, o pratinho, o copinho. Então, deixe lavar, mesmo que depois, quando a criança não estiver olhando, você tenha que ir lá e lavar de novo, porque ficou com gordura, ficou com sabão, mas deixa a criança exercitar e fazer isso. Ajudar-nos a fazeres domésticos. Eu estou fazendo um almoço, estou fazendo alguma coisa, traz isso para mim, mesmo que você não esteja precisando, mas para ela se sentir útil, participativa. Vamos me ajudar a colocar a mesa? Eu estou arrumando a casa, me ajuda a juntar o lixo? Coloca o lixo lá para mim, traz a sacola de lixo, traz a pá. Então, assim, a criança vai se envolvendo com as atividades e ela vai se tornando útil. Nossa, eu faço parte dessa casa, eu também contribuo, eu também faço. A minha mãe, né, me pede ajuda, minha avó, meu pai, nossa, eu sou importante. Então, vai estimulando, porque o que acontece? Não faz isso quando pequeno e quando está adolescente, quer que cuide de tudo. Nunca foi estimulado, nunca foi orientado. E aí não vai querer fazer, não gosta de lavar uma louça, não gosta de arrumar uma casa. Então, vai estimulando, vai criando esses laços com a criança, porque ela vai inserindo tudo isso, absorvendo e vai se tornando concreto, real na vida dela. Se você tem algum animal de estimação, né, ajudar a colocar a ração para o gato, para o cachorro, para o peixinho, para o passarinho, para as galinhas. Então, assim, ajude, peça ajuda para que ela participe junto com você dessas atividades. A criança aprende a cuidar do outro ser também, a cuidar daquele animalzinho. Então, ela aprende o cuidado com ela e com um outro, mesmo que esse outro seja um animal, tá bom? Ensina a responsabilidade social, pessoal e ambiental. Então, você está ensinando para ela cuidado, organização e saber fazer, saber como agilizar tudo isso. Com 2 aninhos, né, a criança desenvolve essa questão do sensório motor, conhecendo o mundo, baseando nos sentidos e nessas habilidades. Então, tudo para ela é de pegar, é do tato, é de botar na boca. E dos 2 aos 6 anos são o uso dos símbolos para representar os aspectos do mundo, relacionar por percepções individual, e o mundo é fruto dessa percepção imediata. E aí, de 7 a 11 anos, que é o pensamento operatório concreto. É a aplicação das operações lógicas e experiências centradas no aqui e no agora. Então, se você não desenvolveu, enquanto ela era criança, todas essas situações, quando ela estiver na fase do adolescente, do adulto, ela vai ter dificuldades para isso, porque ela não foi estimulada lá atrás, quando pequena. Vai acontecer? Vai, mas de uma maneira que poderia ser muito melhor, muito mais natural, porque ela está dentro daquele processo de aprendizagem. Então, cabe a você, pai, mãe, avô, avó, pessoa que é responsável por cuidar da criança, essa questão dos estímulos, de falar, de conversar, de pedir para cantar, de pedir para dançar, de se movimentar. Tudo isso ajuda para a criança. Já viram que tem crianças que são super desinibidas? Qualquer um que chega, ele canta, ele dança, ele conversa, ele brinca, e tem outros que são super retraídas. Então, se você não fizer isso, você não vai ajudar a criança nesse desenvolvimento. E aí, depois a gente entra nessa fase da adolescência, porque ela é um outro nível, é um outro patamar. Então, chave de toda a situação: estímulo.
deixar fazer, deixar a criança experimentar para se desenvolver, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Lembre-se, o seu filho, ele pode ser melhor se você ajudá-lo nisso, tá bom? Você é a pessoa responsável, você é o adulto. Beijo!